Giovana aqui, dando prosseguimento ao capítulo 4, o efeito placebo no corpo. A biologia da expressão gênica. A seguir, ele entra no núcleo da célula através de uma janelinha e, dependendo do conteúdo das mensagens da proteína, procura um cromossomo específico, um pedaço único do DNA enroscado que contém muitos genes. Exatamente como você pode procurar um livro específico na prateleira de uma biblioteca. Cada filamento é revestido por uma capa proteica que atua como filtro entre a informação contida no DNA e o restante do ambiente do núcleo celular. Para que o código do DNA seja selecionado, a capa deve ser removida ou aberta, a fim de que o DNA possa ser exposto, assim como um livro escolhido de uma prateleira de biblioteca deve ser aberto antes que se possa lê-lo. O código genético do DNA contém informações a serem lidas e ativadas para a criação de determinada proteína. Até essa informação ser exposta no gene, ao se abrir a capa proteica, o DNA fica latente. É um depósito potencial de informações, codificadas esperando para ser desbloqueado ou aberto. Você poderia pensar no DNA como uma lista de componentes potenciais aguardando instruções para construir proteínas que regulam e mantêm todos os aspectos da vida. Uma vez que a proteína seleciona o cromossomo, ela o abre removendo o revestimento em torno do DNA. Outra proteína então regula e prepara uma sequência genética inteira dentro do cromossomo. Pense nisso como um capítulo de um livro, para ser lida do início até o final. Uma vez que o gene é exposto e a capa de proteína é removida e lida, outro ácido nucleico, chamado ácido ribonucleico, RNA, é produzido a partir da proteína reguladora que lê o gene. Agora o gene é expresso ou ativado. O RNA sai do núcleo da célula para ser montado em uma nova proteína a partir do código que ele carrega. Ele deixou de ser um potencial latente para ser uma expressão ativa. A proteína que o gene cria agora pode construir, reunir, interagir, restaurar, manter e influenciar muitos aspectos diferentes da vida, tanto dentro quanto fora da célula. Assim como o arquiteto obtém todas as informações necessárias para construir uma estrutura a partir de uma planta, o corpo recebe todas as instruções necessárias para criar moléculas complexas que nos mantêm vivos e operantes a partir de cromossomos de nosso DNA. Contudo, antes que o arquiteto leia a planta, esta deve ser retirada do seu tubo de papelão e desenrolada. Até então, são apenas informações latentes, esperando para ser lidas. Com a célula é a mesma coisa. O gene fica inerte até seu revestimento proteico ser removido e a célula optar pela leitura da sequência. Os cientistas acreditavam que tudo que o corpo necessitava era a informação em si, a planta, para iniciar a construção, e foi nisso que a maioria deles se concentrou. Deram pouca atenção ao fato de que toda a cascata de eventos começa com o sinal de fora da célula, que é responsável por quais genes de sua biblioteca a célula escolhe ler. Esse sinal, como sabemos agora, inclui pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e sentimentos. Portanto, faz sentido que, se você conseguir alterar esses elementos, também consiga determinar sua expressão genética. Epigenética, como nós, meros mortais, começamos a brincar de Deus. Se nossos genes não selam nosso destino e contém isso sim, uma imensa biblioteca de possibilidades apenas esperando para serem tiradas de prateleiras e lidas, então o que nos dá acesso a esses potenciais que podem ter um efeito enorme em nossa saúde e bem-estar? Os homens do mosteiro com certeza obtiveram acesso, mas como? A resposta está em um campo de estudo relativamente novo chamado epigenética. A palavra epigenética significa literalmente acima do gene. Refere-se ao controle dos genes, não a partir do interior do DNA, mas de mensagens vindas de fora da célula. Em outras palavras, do ambiente. Esses sinais fazem com que um grupo metila um átomo de carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio se ligue a um ponto específico de um gene, a chamada metilação de DNA, um dos principais processos que ativam ou desativam os genes. 2 outros processos de modificação de história covalente e RNA
não codificador, também ligam e desligam genes, mas os detalhes destes não são necessários para essa discussão. A epigenética ensina que não estamos condenados por nossos genes e que uma mudança na consciência pode produzir mudanças físicas no corpo, tanto na estrutura quanto na função. Podemos modificar nosso destino genético, ativando os genes que queremos e desativando os que não queremos, trabalhando com diversos fatores do ambiente que programam os genes. Alguns sinais vêm de dentro do corpo, como sentimentos e pensamentos, enquanto outros vêm da resposta do corpo ao ambiente externo, como poluição ou luz solar. A epigenética estuda todos os sinais externos que dizem à célula o que fazer e quando fazer, analisando as fontes que ativam ou ligam a expressão gênica, regulação positiva, e aquelas que suprimem ou desligam a expressão gênica, regulação negativa, bem como a dinâmica da energia que ajusta o processo da função celular, momento a momento. A epigenética sugere que, mesmo que nosso código de DNA nunca mude, milhares de combinações, sequências e variações padronizadas em um único gene são possíveis, assim como milhares de combinações sequenciais e padrões de redes neurais são possíveis no cérebro. Olhando para a totalidade do genoma humano, existem tantos milhões de variações epigenéticas possíveis que os cientistas ficam zonzos só de pensar. O projeto Epigenoma Humano, iniciado em 2003, quando o projeto Genoma Humano chegou ao fim, está em andamento na Europa, e alguns pesquisadores dizem que, quando estiver concluído, fará com que o projeto Genoma Humano pareça a lição de casa que as crianças do século XV faziam com um ábaco. Voltando ao exemplo da planta, podemos mudar a cor do que construímos, o tipo de material que usamos, a escala da construção e até mesmo o posicionamento da estrutura, efetuando um número quase infinito de variações, todas sem alterar a planta. Um ótimo exemplo da epigenética em ação envolve gêmeos idênticos que compartilham exatamente o mesmo DNA. Se adotarmos a ideia de predeterminação genética, a ideia de que todas as doenças são genéticas, gêmeos idênticos deveriam ter exatamente a mesma expressão gênica. No entanto, eles nem sempre manifestam as mesmas doenças da mesma maneira, e às vezes um manifestará uma doença genética que o outro não manifesta de forma alguma. Os gêmeos podem ter genes iguais, mas resultados diferentes. Um estudo espanhol ilustra isso perfeitamente. Pesquisadores do Laboratório de Epigenética do Câncer, no Centro Nacional de Câncer da Espanha, estudaram 40 pares de gêmeos idênticos com idades entre 3 e 74 anos. Eles descobriram que gêmeos mais jovens, que tinham um estilo de vida semelhante e passavam mais anos juntos, tinham em particular aqueles com estilos de vida diferentes e que passavam menos anos juntos, tinham padrões epigenéticos muito diferentes. Para dar um exemplo, os pesquisadores encontraram 4 vezes mais genes expressos de modo diferente entre um par de gêmeos de 50 anos de idade do que entre um par de gêmeos de 3 anos de idade. Os gêmeos haviam nascido com o mesmíssimo DNA, mas aqueles com estilos de vida diferentes e vidas diferentes acabaram expressando seus genes de maneira muito diferente, especialmente com o passar do tempo. Para usar uma analogia, os pares de gêmeos mais velhos eram como cópias exatas do mesmo modelo de computador. Os computadores vieram carregados com um software inicial semelhante, mas com o passar do tempo, cada um baixou programas adicionais muito diferentes. O computador, o DNA, permanece o mesmo, mas dependendo do software que a pessoa baixa, as variações epigenéticas, o que o computador faz e o modo como ele opera podem ser bastante diferentes. Assim, quando pensamos nossos pensamentos e sentimentos, nosso corpo responde com uma fórmula complexa de mudanças e alterações biológicas, e cada experiência pressiona os botões de mudanças genéticas reais dentro de nossas células. A velocidade dessas mudanças pode ser verdadeiramente notável. Em apenas 3 meses, um grupo de 31 homens com câncer de próstata de baixo risco conseguiu ativar 48 genes, a maioria relacionada à supressão de tumor, e desativar 453 genes, a maioria relacionada à promoção do tumor, seguindo um programa intensivo de nutrição e estilo de vida. Os homens inscritos em um estudo do Dr. Jim Ornish, da Universidade da Califórnia em São Francisco, perderam peso e reduziram a obesidade abdominal, a pressão arterial e o perfil lipídico ao longo do estudo. Ornish observou:
Não se trata tanto da redução do fator de risco ou de impedir que algo ruim aconteça. Essas mudanças podem ocorrer tão depressa que você não precisa esperar anos para ver os benefícios. Ainda mais impressionante é o número de mudanças epigenéticas ocorridas em um período de 6 meses em um estudo sueco com 23 homens saudáveis, levemente acima do peso, que passaram de relativamente sedentários a frequentadores de aulas de spinning e aeróbica, em média 2 vezes por semana. Pesquisadores da Universidade de Lund descobriram que homens alteraram epigeneticamente 7.000 genes, quase 30% do genoma humano. Essas variações epigenéticas podem até mesmo ser herdadas por nossos filhos e transmitidas aos nossos netos. O primeiro pesquisador a mostrar isso foi o Dr. Michael Skinner, diretor do Centro de Biologia Reprodutiva da Universidade Estadual de Washington. Em 2005, Skinner liderou um estudo que expôs retas prenhes a pesticidas. Os filhotes machos de mães expostas tiveram maiores taxas de infertilidade e diminuição na produção de espermatozoides, com alterações epigenéticas em 2 genes. As mudanças também estavam presentes em cerca de 90% dos machos em cada uma das 4 gerações que se seguiram, embora nenhum outro rato tenha sido exposto a pesticidas. Contudo, nossas experiências a partir do ambiente externo são apenas parte da história. Como já vimos, a maneira como atribuímos significado a essas experiências inclui um bombardeio de respostas físicas, mentais, emocionais e químicas que também ativam os genes. A forma de perceber e interpretar os dados que recebemos de nossos sentidos como informações factuais, sejam essas informações verdadeiras ou não, e o significado que damos a eles produzem mudanças biológicas significativas em nível genético. Nossos genes, portanto, interagem com nossa consciência em relacionamentos complexos. Poderíamos dizer que o significado afeta continuamente as estruturas neurais que influenciam quem somos em nível microscópico, o que por sua vez influencia quem somos em nível macroscópico. O estudo da epigenética também levanta a seguinte questão: e se nada mudar em seu ambiente externo? E se você fizer as mesmas coisas com as mesmas pessoas, exatamente na mesma hora todos os dias? Coisas que levam às mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções, que sinalizam os mesmos genes da mesma maneira. Poderíamos dizer que, enquanto perceber sua vida através das lentes do passado e reagir às condições com a mesma arquitetura neural e a partir do mesmo nível mental, você estará na rota de um destino genético muito específico e predeterminado. Além disso, o que você acredita sobre si, sua vida e as escolhas que faz como resultado dessas crenças também enviam as mesmas mensagens para os mesmos genes. Apenas quando a célula é ativada de uma nova maneira, por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene para reescrever uma nova expressão de proteínas, o que muda seu corpo. Você pode não ter condições de controlar todos os elementos do mundo exterior, mas pode gerenciar muitos aspectos do seu mundo interior. Suas crenças, percepções e a forma como interage com seu ambiente externo influenciam seu ambiente interno, que ainda é o ambiente externo da célula. Isso significa que você, e não sua biologia pré-programada, detém as chaves do seu destino genético. É só uma questão de encontrar a chave certa que se encaixe na fechadura certa para liberar seu potencial. Por que não ver seus genes como realmente são? Provedores de possibilidades, fontes de potencial ilimitado, um sistema de código de comandos pessoais. Na verdade, nada menos do que ferramentas para a transformação, que significa literalmente mudar a forma. O estresse nos mantém no modo de sobrevivência. O estresse é uma das maiores causas de mudança epigenética, porque desequilibra o corpo. Ele vem em 3 modalidades: estresse físico, trauma, estresse químico, toxinas e estresse emocional, medo, preocupação, sobrecarga e assim por diante. Cada tipo pode desencadear mais de 1,4 mil reações químicas e produzir mais de 30 hormônios e neurotransmissores. Quando essa cascata química de hormônios do estresse é acionada, a mente influencia o corpo por meio do sistema nervoso autônomo e você experimenta a máxima conexão mente-corpo.